Então é o seguinte, combatentes, vamos trabalhar a parte de direito constitucional do nosso edital. Lembrando, né, a parte de direito constitucional do nosso edital é uma parte bem rasa do direito constitucional. O direito constitucional, na minha humilde opinião, é uma das matérias mais difíceis que a gente tem na disciplina de direito. O direito constitucional é uma matéria muito difícil. Se você estudar, quando você vai, por exemplo, estudar mais profundamente o direito, né, aquelas pessoas que fazem mestrado, né, nessa área do direito constitucional, é uma área muito ampla, gigante, tem muita coisa para aprender, muita teoria, tá? Muita teoria, muitos teólogos que tratam da Constituição Federal. Quando você vai estudar o direito constitucional, você estuda inúmeras teorias extremamente aprofundadas, complexas, teoria sociológica, teoria, enfim, tem vários autores aí para trabalhar a Constituição Federal. Mas a teoria da Constituição Federal, a teoria constitucional, isso que a gente vê nos cursos de direito, no que se cobra para concursos jurídicos, não é o padrão de cobrança do CRS. Então, o que geralmente cai em provas jurídicas, em que se espera, né, de alguém que tem formação jurídica, é um conhecimento mais aprofundado do direito constitucional. Não é o padrão da banca do CRS, tá? Não é o padrão. Até porque já está bem claro que o CRS está tirando esse viés jurídico da prova do CFSD. O CRS está deixando nítido, ele está destrinchando padrões. Olha, eu quero o indivíduo que tenha conhecimento jurídico no CFO. Eu quero um conhecimento jurídico para ingresso no curso de formação de oficiais. Para o curso de formação de soldados, eu não preciso de um conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico que o aspirante a soldado da Polícia Militar de Minas Gerais precisa ter é um conhecimento básico. Tanto é que o edital traz a ideia de noções de direito, né? O edital deixa muito claro noções de direito. Você não precisa ser entendedor do direito constitucional. Você não precisa ser um mestre em direitos humanos. Você precisa ter uma noção do que é Constituição, uma noção da LINDB, uma noção de direitos humanos. Então, eu posso falar para vocês com total tranquilidade. As 3 aulas que nós tivemos da LINDB, não precisa preocupar em estudar mais nada, tá? Ah, Felícia, mas eu estou fazendo questões da LINDB, tem algumas que eu estou errando, mas é porque você está colocando questões de LINDB de vários concursos. Se você colocar o filtro lá na LINDB, por exemplo, na plataforma que é concursos, questões fáceis e super fáceis, pode ter certeza que vocês vão acertar todas com base só naquelas 3 aulas que nós tivemos. Por quê? Porque o nível a ser cobrado vai ser um nível superficial. E isso eu não tenho a menor dúvida. Nós aprofundamos um pouquinho mais na aula de LINDB, não fomos tão superficiais assim. Nós vamos tratar alguns pontos aqui que eu acho interessantes para vocês, também dentro do direito constitucional. As aulas que nós tivemos de direitos humanos são mais que suficientes para vocês matarem todas as questões de direitos humanos. As aulas que nós tivemos sobre a LINDB são mais que suficientes para você matar qualquer questão de LINDB. E agora, nessa reta final, eu vou trabalhar com vocês o conteúdo que vai fazer você matar qualquer questão de direito constitucional. Então, quando vocês me perguntam, Fenícia, numa reta final de concurso, o que eu preciso dar mais enfoque? Vários de vocês estão me chamando no particular e estão me perguntando isso. O que eu preciso dar mais enfoque? Olha, em reta final desse concurso específico, onde 50% da prova é português, você precisa dar um gás, um sprint final no português. A parte de noções de direito, direitos humanos, LINDB, e agora nós vamos trabalhar aqui a Constituição, vocês vão matar a pau. Agora é hora de fazer muito exercício de português. Agora é hora de matar
exercícios de português. Muitos exercícios de português. Quanto mais, melhor, tá bom? Vocês precisam dominar o português, ok? As aulas que vocês tiveram com a Manu de literatura lá, mata 5 questões de literatura tranquilamente. E agora vocês têm que buscar as 20 questões de português, porque essas são elementares na sua prova, beleza? No inglês, de forma geral, todo mundo vai mal. Eu falo assim, no inglês todo mundo vai mal. Não precisa desesperar, não, porque no inglês todo mundo vai mal. Com exceção de vocês, é claro, que estão fazendo curso aqui conosco, aqui, aulas maravilhosas de uma professora incrível, foi um achado, uma descoberta nossa professora de inglês. Sensacional ela, né? Prepara mesmo para provas de concurso. Sensacional, sensacional. Eu assisti todas as aulas dela, porque são muito boas mesmo, incríveis. Então, vocês vão matar inglês também. Eu estou muito tranquila com relação a vocês, muito tranquila mesmo. A gente está fazendo simulados um pouco mais pesados. Eu estou muito tranquila com relação a vocês, porque eu sei que vocês vão matar a pau. Vai ser, para quem está estudando mesmo, dedicando, vai ser aprovação em massa, tranquilamente, beleza? Seguinte, gente, sobre a parte inicial do direito constitucional. Gosto de passar para vocês mnemônicos, eu acho que facilita. A parte de direito constitucional de prova da polícia, vou ser bem sincera com vocês, decorem. É uma parte muito pequena se comparada com a Constituição Federal toda. Dá para decorar alguns pontos facilmente. Ó, do artigo 1º ao 4º, cara, você tem que decorar isso daí. Do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, você tem obrigação de decorar. Você tem obrigação de decorar o artigo 1º ao 4º. Por que você tem obrigação de decorar o artigo 1º ao 4º? Porque 90% das provas, isso eu falo todas as provas de concurso, 90% das provas de concurso, pode jogar lá o filtro em qualquer plataforma de concurso, que cobra o artigo 1º a 4º, cobra literalidade da lei. Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Dá para decorar o artigo 1º ao 4º? Dá. Vai todo dia lá, lê o artigo 1º ao 4º. Hoje, lê o artigo 1º ao 4º. Amanhã, 1, 2, 3, 4. Amanhã, 1º, 2º, 3º, 4º. Lê todo dia. Você vai decorar. O 5º tem 79 incisos lá, é muita coisa, mas o 5º é bem intuitivo, é bem tranquilo mesmo estudar o artigo 5º, e os outros a gente vai trabalhando aqui. Fechou? Então, nesse primeiro encontro aqui, a gente vai passar essa parte introdutória do direito constitucional, que é cobrado. Então, assim, nós não teremos aula de direito constitucional. Isso aqui não é uma aula de direito constitucional. Isso aqui é uma aula do edital do CFSD PMMG. Isso é uma aula do último edital da Polícia Militar de Minas Gerais de Direito Constitucional. Então, essa aula é específica para você que quer ser aprovado para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, posso garantir, assistiu essa aula, vai matar. Tranquilo, fechou? Para começar aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês já perceberam que eu tenho uma particularidade? Eu gosto muito de trabalhar, né, nas aulas de lei. Eu gosto muito de usar o próprio texto legal. Fenícia, por que disso? Porque você gosta tanto de usar o próprio texto legal. Olha, eu uso o texto legal porque é o texto legal que cai na sua prova. Eu posso colocar aqui inúmeros slides aqui e explicar para vocês, por exemplo, na parte de LINDB. Eu fiz uma primeira aula só com os slides para vocês entenderem. Na segunda e terceira aula, a gente caiu matando ponto por ponto. A primeira aula para você entender tudo, a segunda e a terceira para você matar de vez, fechar de vez qualquer questão de LINDB. Tanto é que eu estou vendo o resultado de vocês aí nos simulados de LINDB, está todo mundo matando a pau. Está todo mundo matando a pau a LINDB. Matando a pau mesmo, tá? Então, eu gosto de passar a lei para vocês terem familiaridade com a lei, para vocês lerem o que está escrito aqui na nossa Constituição, para você criar uma memória fotográfica. Vi a lei aqui, na hora que eu pegar minha prova lá, que eu olhar, falar, ó, lembrei aquela aula, eu vi isso lá. Seu cérebro vai criando memória desse conteúdo. Você vai agregando esse conteúdo de forma automática através da visão. Você aprende lendo, você aprende ouvindo e você aprende
vendo, olhando para o texto aqui, tá? Memória fotográfica, tá? Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar essa questão aqui do direito constitucional. Só abrir o edital aqui, ó, edital PMG 2023. Vocês estão vendo a Constituição ou a minha tela aqui? Só me confirmem aí se vocês estão vendo a minha tela ou a Constituição. Beleza, minha tela, né? Então, ó, tô abrindo aqui. Minha tela aqui, abrindo o nosso conteúdo programático. Ó. Aí, gente, eu vou abrir o de especialista. Ó, então aqui, ó. A sua prova deixa muito claro, ó, noções de direito. Você não tem que aprofundar, você tem que ter uma noção disso aqui. Nós já vimos a LINDB, nós já vimos aqui a declaração e a convenção. Nós já vimos esses dois aqui. Fechou? Então, agora nós vamos trabalhar aqui a Constituição. Primeiro ponto aqui, ó, título 1, dos princípios fundamentais. Então, se você está estudando aí, está procurando saber, está procurando ler preâmbulo, você já está errado. Já pula o preâmbulo. O edital é muito claro. Começa aqui, ó. Título 1, dos princípios fundamentais. Título 1, dos princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? Decora. Os princípios fundamentais, artigo 1º a 4º. Tem muita gente que confunde o artigo 1º com o artigo 2º, com o 3º, com o 4º. Inclusive, é muito comum as provas fazerem isso. Tá? É muito comum as provas fazerem isso. Mistura aí o artigo 1º com o 2º, com o 3º, com o 4º. Quem já está fazendo questão aí está cansado de ver isso aí. Tá? Já cansou de ver isso daí. Princípios fundamentais, artigo 1º a 4º, você precisa decorar, filhão. Decora o artigo 1º ao 4º, porque é tranquilo de decorar. Eu não vou falar para vocês decorar o artigo 5º, porque quem sou eu de decorar o artigo 5º algum dia na minha vida? Quem sou eu de decorar o artigo 5º algum dia na minha vida? Mas o artigo 1º ao 4º dá para decorar. Dá para decorar. Por quê? Porque 90% das questões que cobram isso aqui, cobram letra de lei. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? O nosso artigo 1º aqui, da nossa Constituição Federal, tá? O nosso artigo 1º aqui da nossa Constituição Federal, ele vem falando basicamente, tá? Ele vem falando basicamente do quê? Dos nossos fundamentos, tá? São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, esses são os fundamentos. Então, dentro do título 1, dentro de princípios fundamentais, os princípios fundamentais são elencados no artigo 1, 2, 3 e 4. E o artigo 1º vai falar dos fundamentos. Cuidado para não confundir isso aqui. O título 1, que abarca artigo 1º, 2º, 3º e 4º, fala dos princípios fundamentais. Já o artigo 1º fala dos fundamentos. Os fundamentos estão elencados no artigo 1º. Os princípios fundamentais vão do artigo 1º ao artigo 4º. Então, princípios fundamentais, artigo 1, 2, 3 e 4. Fundamentos, artigo 1º. Ok? Então, fundamentos, artigo 1º. Fechou? Isso aqui bem tranquilo. Cai toda hora em prova. Cai toda hora em prova essa questão dos fundamentos aqui. Aí nós temos aqui, ó, vamos lá. Ó, a República Federativa do Brasil, ó. República. Pessoal, o que é república, tá? Vamos lá. O que é república, tá? República.
que é república? Já coloco aqui para vocês qualquer definição de república. A república é a nossa forma de governo, tá? A república é a nossa forma de governo. E o que vem a ser esse federativa? Ó, esse federativa é o quê? Federativa, o federalismo, né? Essa república federativa é o quê? Ó, federativa. Federativa. O que esse federativa aqui nos quer dizer? É a forma de Estado. Ok? Então, a república é a forma de governo. O federativo aqui é a nossa forma de Estado, tá? Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito. Isso aqui é importante demais. Estado democrático de direito. Quando eu falo de Estado democrático de direito, eu estou falando, basicamente, da democracia. A democracia nada mais é do que o nosso regime político. Tá? A democracia nada mais é do que o nosso regime político. Ok? A democracia é nosso regime político. Então, no artigo 1º, estou falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A república. O que é república? É forma de governo. A forma de governo que nós temos aqui é uma forma de governo republicano. Diferentemente do que nós já tivemos em tempos passados, que era a monarquia. Fenícia, eu preciso entender o que é a diferença de república para monarquia? Não, você não precisa entender isso não, porque isso não é cobrado só para você, não tem que aprofundar em direito constitucional, você tem que ter uma noção disso aqui, tá? Mas você precisa saber que o Brasil é uma república e a república é uma forma de governo. A gente não tem uma monarquia. Lá na Inglaterra, que tem a princesa, tem os príncipes, tem aquela coisa toda, aquele trem todo, tá? Lá tem uma forma de governo diferente. Tá? Lá tem uma forma de governo diferente. Nós já tivemos a monarquia aqui no Brasil. No Brasil imperial era uma monarquia. Agora nós somos uma república, tá bom? Não vou entrar no mérito que é uma coisa e que é outra, mas você só precisa entender isso aqui, fechou? Não vou aprofundar. Estamos na reta final, não é hora de ficar enchendo linguiça. Ok? Federalismo. O que é o federalismo? Tá? O federalismo é a forma de Estado. Tá? O federalismo é a nossa forma de Estado. E o federalismo, eu vou além, e o federalismo, enquanto forma de Estado, é também uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea na Constituição Federal? Cláusula pétrea é aqueles tópicos que não podem ser, a princípio, mudados de forma tão fácil. É aquilo que não pode ser modificado de maneira tão simples na nossa Constituição. É como se fosse o núcleo duro da nossa Constituição. Então, essa forma de Estado federativa do Brasil não pode ser alterada, a priori. Isso é cláusula pétrea. E o que é o Estado democrático de direito? Senhores, existe uma diferença gritante entre Estado de direito para Estado democrático de direito. O que é essa democracia? O que é democracia? A democracia é o nosso regime político. Quando eu falo que o Brasil é um país democrático, o Brasil é, por excelência, um país democrático. Por quê? Porque eu tenho uma participação social, né? A sociedade participa das decisões de forma, através dos seus representantes, né? Através dos seus representantes, ela participa do regime político do país. Isso é uma democracia, tá?
Regime político é a participação. Essa democracia, esse regime político é a participação social. É democracia, tá? É diferente de uma autocracia. É diferente de um país que só tem um governo único, totalitário, autoritário. Autoritarismo, tá? É um único partido, um único do governo. O ditador define os rumos do país. É totalmente diferente do Brasil. Um Estado de Direito, quando eu falo esse Estado de Direito aqui, esse direito nos remete à ideia de lei. Então, o Estado de Direito é um Estado que tem leis que o regem. Tá? Leis que o regem. Então, um Estado autoritário, com autoritarismo, com um ditador, temos alguns exemplos aí, ele é um Estado de Direito, mas ele não é um Estado democrático de direito. Então, no Brasil, nós temos democracia, tá? No Brasil, nós temos democracia. Vamos continuar desmiuçando esse artigo primeiro aqui. Vamos continuar trabalhando dele aqui, ó. Então, nós temos a república, que é a forma de governo, federativa, que é a forma de Estado do Brasil. Ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Estados, municípios e Distrito Federal. O que o artigo 1º, que está falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está me falando aqui? Essa união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal está me falando o seguinte. A região sul falou que quer separar do resto do Brasil, porque o resto do Brasil tá cagado. Vamos separar aqui. O Brasil tem dimensões continentais. O Brasil é do tamanho de um continente. Tá mais do que certo a gente jogar o sudeste e resto para cima, fica só o sul aqui. Aí sim, o sul aqui vai ser um país cabuloso, monstro. Não pode. União indissolúvel dos estados. Os municípios, o DF, os estados, eles são um uno. Não adianta o DF falar, eu quero. O DF não tem jeito, né? Que tá no meio do Brasil lá. Se separar, ele vai morrer seco, né? Mas, enfim. Eu pego aqui, ó, o município de Pacairama fala assim: não quero mais ser Brasil. Eu vou ser. Eu acho que faz fronteira com. Não sei se é Bolívia, um negócio assim. Uma fronteira. O Acre lá, tá o Acre lá. Não quero mais ser Brasil. Tem gente que até hoje acha que o Acre não é do Brasil, não, mas Acre é Brasil, gente. Mas não quero mais ser Brasil. Vou ser o Acre, vou ser o acreano. Vou ser o país acreano. Ou o sul, né? De vez em quando tem umas conversas assim. Não quero mais ser Brasil. Eu vou ser o Estado Sul. Eu vou ser o país Sul. Sul brasiliense. Vou criar outro país. Não pode, tá? Então, quando fala-se união indissolúvel dos estados e municípios DF, é que um município não pode separar-se um do outro. Um estado não pode separar-se um do outro. Quando eu penso em República Federativa do Brasil, abarcando todos os conceitos que nós já vimos, eu preciso entender que é composto por todo o seu território e que não é possível a dissolução de nenhuma parte. O Brasil é um todo, gigante, de dimensões continentais. Talvez essas dimensões continentais sejam uma das causas dos nossos problemas, principalmente problemas de ordem social e distribuição de renda, bem provável, né? Um país do tamanho que é o Brasil, quando a gente vai distribuir as coisas, realmente fica desigual. A distribuição aqui no núcleo é uma coisa, né? Quem está mais perto come. É igual aquele filme do Netflix, né? Que tem lá os andares, esqueci o nome do filme. Tem os andares lá. Quem está lá em cima vai pegando mais. E quem está lá embaixo, quanto mais longe, menos vai pegando, né? Talvez este seja um dos nossos problemas por ser tão grande o Brasil. Mas ele não pode ser separado, tá bom?
Não pode haver essa união indissolúvel, tá bom? Então, superada essa parte aqui, então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Tem como fundamentos. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Fundamentos da República Federativa do Brasil. Vocês já estão cansados de saber este mnemônico. Vocês sabem esse mnemônico muito mais que eu. Vocês já decoraram ele 200 milhões de vezes. Esse aqui, se você não tem um post-it no seu local de estudo com esse mnemônico, você está comendo... Vou falar mosca para não falar outra coisa. Tá? Você está comendo mosca, tá? O nosso mnemônico aqui é o... Ai, perdão, gente. Perdão aqui. Não, peraí. Ó, o mnemônico nosso aqui, ó. Ó. Sou... Nosso mnemônico. Ó. Pegou aqui os fundamentos, você já sabe que é o Sociedivapu. Isso aqui é tranquilaço. Mais batido que bolo de vó, tá? Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eles costumam misturar isso daqui lá com o artigo 4º. Eles são especialistas em misturar esse artigo 1º aqui com o artigo 4º. Não viaja nisso, não. Não viaja nisso, não. Tá bom? Então, guarda o mnemônico. Fundamentos Sociedivapu. Fundamentos Sociedivapu. Tá? Ó. Fundamentos Sociedivapu. Então, quais são os fundamentos? Primeiro aqui, ó. Não está aqui previsto no artigo 1º, mas só para conhecimento de vocês, tá? Nosso sistema de governo, tá? Sistema de governo presidencialista, beleza? Só lembrando aqui. Nosso sistema de governo é o presidencialista, tá? Para que servem esses fundamentos? O Sociedivapu, que são os nossos fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, o trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Para que servem esses fundamentos aqui? Esses fundamentos têm o que nós chamamos de uma função? Tem o que nós chamamos de uma função? Vou colocar aqui. Função nomogenética. Isso aqui, função nomogenética. Estou aprofundando um pouquinho para vocês. Função nomogenética. Quando eu falo que os fundamentos da República Federativa do Brasil têm função nomogenética, eu estou querendo dizer que, decorrente desses 5 fundamentos aqui, eu tenho o núcleo de outros princípios, de outras regras que vão surgir em decorrência deles, tá? Então, quando eu falo que os fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, tem função nomogenética, por que nomogenética? É porque essa questão de genética, ou seja, com base nesses 5 fundamentos aqui, eu tenho a
a origem, o fundamento, né? Eu tenho eu posso gerar. É daqui que nascem os outros princípios, é daqui que nascem as outras regras de princípios fundamentais. E se eu quiser aprofundar só mais um pouquinho, se eu quiser aprofundar só mais um pouquinho nisso aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha reta aqui, né? E olha que eu nem bebi hoje, hein? Vamos lá. Se eu quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu vou falar para vocês que os fundamentos da República Federativa do Brasil são normas de eficácia plena. São normas de eficácia plena. Eu poderia, numa aula de constitucional, explicar para vocês de forma aprofundada o que vem a ser essa função homogenética, quais princípios decorrem de cada um desses aqui, né? A diferença de normas de eficácia plena, contida, limitada. Mas eu não preciso ficar explicando isso aqui para vocês. Basta que vocês saibam no segundo momento, porque muito provavelmente esse tipo de conhecimento aqui tem lá 5% de chance de cair na sua prova. O que pode realmente ter 95% de chance de cair na sua prova são esses outros aspectos aqui. Mas como o nosso combinado desde o início vamos estudar para você matar toda e qualquer questão de prova. Não vai ter nenhuma questão na prova de vocês, pelo menos das disciplinas que eu lecionei, que vocês não viram. Então, tá. Então, sócio de vapor são fundamentos, tem função homogenética, porque deles decorrem todos os outros princípios e regras, e são normas de eficácia plena. Só para conhecimento de vocês, o que é uma norma de eficácia plena? O que é uma norma constitucional de eficácia plena? Significa que ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Aplicabilidade direta, imediata e integral. Para vocês entenderem, significa que são normas que quando eu vou aplicar esses fundamentos, por serem normas de eficácia plena, significa que eu aplico eles diretamente. Eu não preciso criar uma lei, por exemplo, tem aqui na Constituição Federal, o Brasil, a lei disporá sobre a proteção contra o racismo, defesa do consumidor, sobre a defesa do consumidor. Opa, isso não é uma norma de eficácia plena. Por quê? Porque eu preciso de uma outra lei para legislar sobre a defesa do consumidor, que é o CDC. Então, não é uma norma de eficácia plena. Eu falo que é uma norma de eficácia imediata porque ela já pode ser aplicada imediatamente. Eu posso aplicar soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana imediatamente. E de forma integral. Eu não aplico isso aqui, não aplico um ponto disso, eu aplico soberania, mas não cidadania. Não, eu aplico integralmente isso daqui. Beleza? Então, quando eu falo de fundamentos da República Federativa do Brasil, que tem função homogenética, são normas de eficácia plena. O que é a soberania? O que é a soberania? Tá? Aqui, ó. Soberania. O que é soberania? Soberania é um atributo da nossa República Federativa do Brasil. Soberania está ligada à ideia de independência. Tá? Soberania está ligada à ideia de independência. Um país soberano é aquele que tem independência, ele toma suas decisões, ele é dono de si. Uma pessoa soberana de si é aquela que toma as suas próprias decisões, sem se preocupar com a opinião dos outros, baseando-se tão somente nos seus valores intrínsecos. Isso é soberania. Bom? Isso é soberania. Beleza? Cidadania. Cidadania. Cidadania basicamente vai me falar de capacidade eleitoral, tá? Ou
num aspecto mais restrito, capacidade eleitoral. Se você você não pode votar nem ser votado, você não é, entre aspas, num aspecto restrito cidadão. Ok? Então, um aspecto restrito, cidadania é a questão da capacidade eleitoral. Num aspecto mais amplo, eu posso dizer que a cidadania é um direito de acesso a direitos. Eu sou um cidadão. Não tem capacidade eleitoral nenhuma. Não pode votar nem ser votado. Tem 15 anos de idade. Eu sou um cidadão, eu quero exercer os meus direitos. Então, essa cidadania, quando focando em pessoal, se eu sou um cidadão, eu quero exercer os meus direitos. Eu escuto isso muito na atividade operacional. Aí tem lá uma adolescente lá de 15 anos, direto, já escutei isso algumas vezes, né, ao longo da carreira. Eu sou um cidadão. Eu falo assim, não, filhão, quantos anos você tem? Tem 15. Então você não é cidadão não, jovem. Você não é cidadão não, jovem. Sou um cidadão sim. Aí você vai. Vamos lá. Eu dou uma aulinha básica de direito constitucional para esse indivíduo cheio de si, do saber, da doutrina e da sabedoria, ou eu ignoro ele e continuo com a minha vida? Geralmente eu ignoro ele e continuo com a minha vida, porque geralmente são pessoas que não vale a pena você passar um pouquinho do pouco que você sabe para ele, né? Um pouquinho do pouco que você sabe para ele, tem hora... É desse jeito, Gabriel. Pois é. Mas então, a cidadania é isso, tá? É capacidade eleitoral, no sentido restrito, num sentido amplo, né? Viajando, abrindo um pouco mais, é a capacidade de acesso a direitos. A dignidade da pessoa humana aqui, senhores, eu trabalhei muito com vocês em direitos humanos. Então, acho que dispensa comentários maiores aqui sobre o que é dignidade da pessoa humana. Ninguém vai conseguir definir, né? Não é possível definir o que é dignidade da pessoa humana, né? Porque a dignidade da pessoa humana é um aspecto amplo, né? É um marco referencial de vários aspectos para que você viva com dignidade, né? Isso é dignidade da pessoa humana. Muito interessante, ontem, eu trabalho até meia-noite em tese, né? Porque geralmente eu nunca vou embora meia-noite. O pessoal do quartel fica me zoando, falando que eu sou a mensageira do apocalipse do final do turno, porque sempre no finalzinho do turno eu acabo pegando uma ocorrência. E eu tô olhando aqui essa questão de dignidade da pessoa humana. Olha para você ver que interessante como é essa questão de dignidade da pessoa humana, né? Quando eu estava já no caminho de ir embora, assim, faltando 10 para meia-noite, pula, eu tô falando sério, pulou um homem na frente da viatura, gritando, pulou na frente da viatura, eu falei, meu Deus do céu, foi roubado, tá acontecendo um sequestro, em andamento, tá quebrando, meu Deus, e agora? Meia-noite. Quase meia-noite, né? Faltando 10 minutos para acabar o turno. O centro, que é onde eu trabalho, um breu, ninguém na rua, só Jesus. Ele na contorno pulou na frente da viatura. O que foi, meu filho? Aí foi explicar. Não, porque eu sou motoboy, realmente, tá com roupa de motoboy. E eu tava fazendo uma entrega, eu vi o menino sentado na porta, achei estranho. Uma hora dessa, o menino sentado na porta. Esquisito. Tava fazendo uma entrega ali na parte nobre da serra, porque tem a parte nobre da serra e a parte pobre da serra, né? A serra tem o oposto nitidamente ali, né? Achei estranho o menino. Resumindo, o indivíduo localizou dentro da parte nobre da serra, ali onde tem as casas boas da serra, uma criança de 4 anos de idade. 4 anos de idade. Perdida. Meia-noite. E está começando a esfriar em Belo Horizonte. Não sei se vocês perceberam. Está começando a esfriar. E aí ele localizou essa criança de cerca de 4 anos de idade, sozinha, na rua, na região nobre da serra. Descalço, sujo, com fome, chorando. Aí você fala assim, tá, beleza. Aí você já fala assim, pô, amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã para preparar a aula dos meninos, não vou dormir, né? Vou direto, né? Porque agora, as ocorrências assim, até você descobrir quem é a criança. Porque ela
Tá ali assustada? Não fala o nome, não fala nada. Meia-noite? Como você vai socorrer essa criança, né? Enfim, saímos da nossa aula, da nossa área, fomos lá na área do 22º Batalhão, outro batalhão, né? A gente fala que a Polícia Militar, ela tem uns limites territoriais, mas, assim, eu, particularmente, quando eu vou trabalhar, tem gente que respeita muito isso. Eu, particularmente, quando eu lido com essas situações, assim, né, eventualmente, tem que sair um pouco para atender bem o cidadão e as pessoas, que a nossa função é de promover, né? Nós somos provedores de coisas boas, né? De boas coisas, né? Para o bem e para o mal, né? De uma maneira ou outra. Mas, enfim. Vamos lá, aí eu fui pensando, falei assim, gente, olha isso. 4 anos de idade. 4 anos de idade. Eu falo assim, as meninas aí, todas com mais de 18 anos de idade, as meninas, mulheres, vocês têm coragem de estar sozinhas na serra, cerca de meia-noite, sem celular, sem nada? Vocês têm coragem de estarem sozinhas? Até os homens mesmo, o homem sozinho, sem celular, lá na serra. Pensa um negócio desse. Uma criança de 4 anos de idade. Né? Olha a situação. Né? Isso aí nem Diamantina, nem quanto mais na serra. Gabriel é maluco. O Gabriel não liga muito pra isso, não, né? O Gabriel tem cara de doido mesmo, é doido por completo. Mas então, gente, e assim, na hora que eu cheguei no local, na hora que eu vi a criança, mal no terreiro, né? Meia-noite, mal no terreiro, né? Mal no terreiro, imagina. Assim, na hora que a gente chegou lá, né, para verificar a situação, se for terreiro, se for de macumba, até que dá medo, né? Tá certo. E dos pais também tem medo de macumba, credo, sai fora. Nem. Deus o livre. Mas, enfim, na hora que nós chegamos lá, na hora que eu cheguei no local, que eu vi a criança, já vem assim, já vem aquele retrospecto, né? Eu lembrei de uma outra situação, de uma outra data, que eu também prestei assistência para esse menino, tá? Galinha dando sem pescoço. Mas voltando, gente, eu lembrei de uma outra situação que eu já havia assistido essa criança. Eles estavam perdidos na região da Savassi, no Carnaval, e a gente foi dar um suporte lá. Ele e o irmão, ele de 4 anos, o irmão de 7. E, coincidentemente, durante o dia, eu atendi uma outra ocorrência que um comerciante chamou viatura, tá? Chamou viatura porque tinha uma mulher com várias crianças e ela usa as crianças para pedir comida, para pedir esmola, para pedir ajuda, né? Então, ela usa as crianças, tá? E cada uma das crianças, assim, tá assim, não, mas cada menina é de um jeito, porque realmente, eles são todos irmãos, pai de mãe, mas cada um é filho de um indivíduo especificamente, tá? Então, ela usa as crianças, né? Tem vários filhos, cada um de um jeito, ela usa as crianças para sobreviver, né? Usa as crianças para pedir as coisas, né? A pessoa fica sensibilizada ali com a criança no sinal, vendendo uma bala, uma criança pedindo isso, uma criança pedindo um hambúrguer, uma comida. Pega as comidas, né? Às vezes a criança estava pedindo uma marmita, ela pega aquele tanto de marmita e vende aquele tanto de marmita, troca aquele tanto de marmita. O traficante está lá na boca, lá, brocadão lá, fazendo os corre dele. Chega uma pessoa com a marmita e fala assim, vamos trocar a marmita aqui numa pedra? Vamos trocar a marmita aqui numa maconha? Troca, tá? Troca. Então, ela faz isso. E aí, o menininho de 4 anos, pequenininho mesmo. Né? E eu me senti bastante sensibilizada, porque o meu sobrinho tem 4 anos. E o meu sobrinho não sabe nem conversar. Ele tem 4 anos e não sabe nem conversar. Então, eu fiz um comparativo ali, né?
uma criança, né? 4 anos, gente. Quem tem filho de 4 anos aí sabe o que é uma criança de 4 anos, né? E aí, logo que eu cheguei lá, eu conheci ele, falei, não, já conheço ele, já conheço a situação. E aí, ele já, na hora que quando ele vê a polícia, ele está acostumado, porque ele sempre está sendo socorrido pela polícia. Então, quando ele viu a gente, já acalmou e tal, já chamei ele para ir no meu colo, ele veio no meu colo e tal, me abraçou, veio comigo, né? Fui com ele na parte de trás da viatura, a gente foi para o conselho tutelar. E lá, chegando no conselho tutelar, conversei com a conselheira, a gente, né, acaba fazendo muita amizade nesse sentido. E aí, na hora que eu cheguei, ela falou assim, olha, que interessante, bem ou mal que ele estava nessa situação hoje, que a gente já tinha feito um pedido para o juiz da Vara da Infância e da Juventude para tirar a guarda deles da mãe, né? E é tenso ao mesmo tempo, porque, assim, esse menino agora não vai ter referência de nada na vida, porque a referência que ele tinha era a mãe e os irmãos. Agora ele não tem mais nenhuma referência na vida. Ele tem 4 anos de idade, não sabe nada da vida, não entende nada de nada da vida e não tem nenhuma referência mais para o resto da vida, né? Não tem referência de mãe, não tem referência de pai, não tem referência de irmãos. Então, por exemplo, eu posso falar para vocês com total tranquilidade. No caso específico dessa criança, ele não tem dignidade da pessoa humana. Não tem dignidade da pessoa humana para essa criança, para os irmãos dele, tá? Não existe dignidade da pessoa humana. Os irmãos dele nem têm noção da gravidade do que é ficar perdido no centro da cidade, vendendo bala ou pedindo as coisas. Eles não têm, você nem tem essa noção. Eles não são ensinados do que o que é certo, do que é o errado. Né? Aí fala-se assim, o Estado está sendo omisso. Não, o Estado não é omisso, não. É porque o Estado sabe que, nesse caso, assim, no último caso, como é essa situação, tirar a referência de tudo, né? Talvez seja uma situação mais drástica, mas que talvez cause menos efeitos do que ficar com a mãe, porque ficar com a mãe é drástico e estar numa situação de acolhimento também é drástico. Porque não tem ninguém para falar assim, ó, eu respeito o meu pai. Já viu que bandido tem negócio de... Bandido fala assim, não fala da minha mãe, não. Fala de todo mundo, mas não fala da minha mãe. Fala disso, mas não fala do meu pai. Não fala do meu avô, não. Todo mundo tem alguém para ser seu referencial. Eu não faço isso por causa da minha mãe, eu não faço isso por causa do meu pai, porque eu tenho que honrar meu pai. Então, perdeu, né? Então, são as diversas situações que a gente lida ali, até arrepio, porque realmente é tenso, é complexo a situação. Não existe dignidade da pessoa humana, né? E a gente, daqui a pouquinho, vocês vão começar a lidar com a atividade operacional, vocês vão ver muitas situações de zero dignidade da pessoa humana. Como policial militar, você lida com o tempo inteiro com zero dignidade da pessoa humana. O tempo inteiro. É por isso que você tem que estar muito bem mentalmente, muito bem mentalmente, porque senão você alopra mesmo. Porque basicamente, de forma bem rasa, o dia a dia da atividade operacional do policial militar é só lidar com coisa ruim. Dia e noite. Você vê o pior do mundo, você vê o pior das pessoas, né? E eu falo que, assim, isso é muito ruim, lógico, porque não é, aliás, eu acho que nenhum ser humano está mentalmente pronto para só lidar com coisas ruins o tempo inteiro, mas eu, particularmente, sempre tento levar isso para quem está trabalhando comigo, que você só lida com coisas ruins, mas você é um instrumento para modificar, em um ou outro momento, a vida de uma pessoa. Uma atitude sua, você está ali para tentar reverter. Você está ali no pior momento da pessoa, você está lidando com as piores pessoas do mundo, mas a sua função lá é uma função sagrada. Eu digo que é uma função sagrada, porque você tem ali o poder de mudar a vida de alguém com uma palavra, com uma ação, com uma atitude, né? Então, por exemplo, no dia de ontem, né, nós fomos luz na vida desse menininho, porque nós demos para ele, pelo menos agora, uma dignidade maior
do que a dignidade que ele nunca teve, né? Então, ontem ele chegou, já tinha umas 2 menininhas lá também, numa situação específica, começou a brincar com as meninas. Então, ontem foi um dia bom para ele. Foi um dia horrível, só lidamos com coisas ruins o dia inteiro, como diz o Bolsonaro, minha vida aqui é uma desgraça. Mas você também é um objeto, né? Pois é, até no SAMU, exatamente, até adulto, exatamente. Mas aí a gente é objeto de transformação para o bem. Eu enxergo a minha função policial militar como um objeto de transformação para o bem. A gente consegue fazer muito isso hoje, né? Hoje foi um dia extremamente pesado, mas eu mudei a cabeça de umas 3 crianças lá na escola que eu trabalhei. O menino, ai, não quer polícia, não quer chegar perto, não quer chegar perto. Aí você vai pensar, por que a criança não quer chegar perto de polícia? É porque o FEDAP do pai, da mãe, em vez de falar com o menino assim, você só vai entrar no carro se for na cadeirinha, porque eu sou sua mãe, eu estou mandando e você tem regras para cumprir na sociedade. Não. Se você não senta na cadeirinha, a polícia vai te prender. Pais que não assumem a responsabilidade, joga para cima, os omissos, né? Joga para cima dos outros. Aí a criança cresce com medo de polícia. Gente, criança tem que ter medo de polícia, não. Criança tem que gostar de polícia. Polícia vai te pegar se você não respeitar a sua mãe. Polícia vai te pegar se você não tomar banho. Não, ué. Pelo amor de Deus. Criança tem que respeitar a polícia, admirar a polícia. Não ter medo de polícia. Conseguimos hoje quebrar 3 paradigmas. 3 crianças lá na escolinha infantil que eu trabalhei saíram meus amigos, né? Fizemos várias bolinhas de sabão depois disso aí. Mas continuando aqui. Exatamente, Gabriel. Menos 3 sementinhas do mal. Tem que brigar mesmo, viu, Kims? Então, gente, vocês verem pais fazendo isso, orientem os pais. E quando você vê e não faz nada, você é só mais um omisso no mundo. Você é só um Walking Dead bosta no mundo, que só come e caga, não soma nada, não contribui com nada, não faz nada de bom, só sabe reclamar, só sabe xingar, só sabe encher o saco. Então, não seja omisso. Faça alguma coisa boa, tá? Faça alguma coisa boa, oriente. Ô, pai, não fala isso, não. Olha, não deixa a criança ter medo de polícia, não. A criança tem que admirar a polícia. Porque se ela não admira a polícia, vai admirar quem? Né? Então, orientem. Não sejam omissos sociais. O mundo tá cheio de omissos, tá? Não, já basta. Bora! Vamos lá. Continuando aqui, vamos lá. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, tem aqui uma valoração do trabalho, né? Valores sociais do trabalho. O trabalho tem uma função importantíssima, porque a pessoa que trabalha, ela contribui, ela se sente útil, ela se sente plena, né? E a questão da livre iniciativa também, a livre concorrência, né? Inclusive, a Constituição Federal fala dessa questão da livre iniciativa, da livre concorrência, tá? E, por fim, nós temos aqui o pluralismo político, tá? Pluralismo político. Nós sabemos que aqui no Brasil tem mesmo um pluralismo político. Talvez nós tenhamos, na atualidade, um dualismo político, né? Na nossa atualidade, talvez nós tenhamos um dualismo político, mas nós temos sim um pluralismo político. Por quê? Porque nós temos aí o livre debate das ideias. O livre debate das ideias. Agora, gente, essa questão de pluralismo político, principalmente nos dias atuais, no nosso contexto atual, né? Que, na verdade, nós temos dualismo político, né? Hoje em dia nós temos dualismo político. Quando eu era mais nova, a gente tinha, sim, pluralismo político, hoje a gente tem dualismo, né? Então, é extremamente interessante a gente ver essa questão do pluralismo político, do dualismo, e de todos esses princípios aqui, mas de fundamentos, né? Dos quais se desdobram vários outros princípios por conta da função nomogenética dos fundamentos. Mas pensem comigo, essa questão do pluralismo político, a gente já viu na nossa aula de direitos humanos,
só existem dois direitos fundamentais absolutos, né? Absolutos só dois, né? Proibição da escravidão e proibição da tortura, né? Aí eu falo com vocês, a gente tem pluralismo político. Essa discussão aí, só Jesus, né? Discussão política aí, é igual eu tô falando, tá bem isso mesmo, polarizado. Polo A e polo B, né? Mas eu sempre falo que a gente tem pluralismo político, livre debate de ideias, mas o livre debate de ideias tem limites. E na nossa última eleição presidencial, a gente viu a supressão de limites de ambos os lados dos polos, né? A gente precisa ter limites, porque senão a gente deixa de ser uma república federativa, né? Entre aspas, né? Organizada, né? Indissolúvel, se a gente começar a ter essas discussões aí, né? Muito desse pluralismo político foi fundamento para a dissolução dos estados. Não, você aqui é assim, você aqui é assado, você aqui é aqui. Ainda bem que nós estamos em Minas, né? Ainda bem que Minas ficou bem dividido, não foi nem A nem B, né? Ficou bem dividido ali, é lógico que um ganhou, mas ficou bem dividido aí. Isso é interessante, pluralismo político, né? Muito com base nisso, hoje eu vi uma decisão que saiu, não sei se foi ontem, hoje, que determinado deputado federal foi condenado a pagar uma indenização de R$ 80.000 por conta do que ele achava que era um livre debate de ideias, mas que o juiz entendeu que não era um livre debate de ideias, mas sim uma discriminação exacerbada, motivo pelo qual arbitrou a multa de R$ 80.000 de um deputado para outra parlamentar, né? Então, a gente tem que entender que tudo aqui tem limite. Padrão, gente! Bacana esse artigo 1º aqui. Ó, artigo 1º, gente, falar com vocês. Se cair na prova, vocês matam. Matam. Não tem qualquer questão de CRS que cair artigo 1º aqui, vocês já mataram. Tranquilo, suave. Sem esquentar a cabeça. Beleza? O parágrafo único nos fala o seguinte: que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, nós temos aí um sistema, tá? Político aí, que você... na verdade, a gente fala assim, ó, todo o poder emana do povo, né? Mas o poder, né? Usa-se a terminologia todo, né? Mas o poder, ele é uno e indivisível, né? O poder, ele é uno e indivisível, tá? Mas ele emana do povo, então é o povo que é o detentor do poder. Esse viés aqui de todo poder emana do povo. Vem lá da Grécia Antiga, Tem um livro que trata muito essa questão política, né, do poder emanando do povo, de questão política, dessa questão toda. É um livro pequenininho que eu tenho. Tá ali, ó, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Quando vocês formarem, eu indico que vocês leiam esse livro. Está lá em cima, Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. Ele fala muito dessa questão do poder, né, emanando do povo, como é que funciona essa distribuição de poder. Muito interessante, tá? Mas o detentor do poder é o povo, né? E eu falo que o povo não sabe muito bem disso, não. O povo não sabe disso. O povo não sabe disso. Ele acha que quem tem o poder são os ricos, a classe dominante e os políticos. Não, filhão. O poder é seu. Você que talvez não está usando o seu poder da melhor forma. Talvez você não esteja usando o seu poder da forma apropriada, mas é você que é o detentor do poder. O poder não é do rico nem do político, não. É porque você está deixando o seu poder de povo ser manipulado e usufruído por uma classe específica. Beleza? Então, vamos falar do nosso artigo 2º. O artigo 2º é pequenininho aqui, né? Bem pequenininho, mas a gente tem muita coisa para falar do artigo 2º, tá? Muita coisa para falar do artigo 2º. Olha só, poderes. Poderes. Essa lógica aqui de poderes está correta? Essa lógica aqui de poderes
eu usar a terminologia poderes. Poderes. Tá certo, gente? Eu usar a terminologia poderes, tá certo? Se a gente for analisar de forma fria o nosso artigo 2º da nossa Constituição Federal, eu posso falar para vocês tranquilamente que essa expressão usada aqui, ó, tá? Ela tá usada de forma... não tá usada da melhor forma, tá? Porque é o seguinte, quando a gente vai lá em cima, a gente não viu que, ó, todo o poder emana do povo, e o povo é o detentor do poder. Então, na verdade, o correto não é usar a terminologia são poderes. Por que não é correto utilizar a terminologia são poderes? Porque, na verdade, a gente fala de um poder uno e indivisível. Tá? Na verdade, a gente fala de um poder uno e indivisível. Porque o poder é um só. O poder é do povo. Ele é uno, ele é indivisível. Ele não se divide. Não tem o poder do legislativo, não tem o poder do executivo, não tem o poder do judiciário, não. O poder é um só. E o poder é um só, e esse poder emana do povo. E esse poder, o que na verdade tem, é uma distribuição de funções. Então, o que eu tenho, na verdade, é um poder uno e indivisível. O que eu tenho, na verdade, é um poder uno e indivisível que é exercido, tá? Um poder uno e indivisível que é exercido através de funções. Essas funções podem ser funções, tá? Essas funções podem ser funções ou típicas ou atípicas. Essas funções podem ser típicas ou atípicas, tá? Então, guarda isso. Não, essa terminologia são poderes, ela te leva ao erro. Ela te leva ao erro. Na verdade, nós temos um único poder, que é aquele poder uno, indivisível, que emana do povo, que o povo é detentor, e o povo utiliza desse poder através dos seus representantes eleitos de forma indireta ou direta. Tá? Então, o poder é uno e indivisível, mas para que ele seja exercido, ele é exercido através de funções. E essas funções podem ser típicas ou atípicas. Então, nós temos três funções. Nós temos três funções. Nós temos a função do legislativo, nós temos a função do executivo e nós temos a função do judiciário. Há quem diga que nós, policiais, estamos na função mais pobre. Há quem diga que nós escolhemos a pior função para trabalhar. Há quem diga. Há quem diga. Eu discordo. Que viver com emoção é muito melhor. Viver na adrenalina com emoção é bem melhor. Bem melhor, tá? Mas nós temos o poder... não, na verdade, nós não temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nós temos a função legislativa, a função executiva e a função do judiciário. O poder é um só. Vocês estão entendendo o raciocínio? O poder é um só. Mas nós temos a função legislativa, executiva e o judiciário. E o que é a função típica? A função típica é aquela que é específica daquele viés. Então, quando eu pego aqui, ó, função típica do legislativo. Qual que é a função típica do legislativo? Nós temos, na verdade, duas do legislativo, né? Legislar e fiscalizar. Tá? Legislar e fiscalizar. Então, a função típica do legislativo é legislar e
fiscalizar. Função típica do executivo. Função típica do executivo. Função típica do executivo. Vou dar um pouquinho para cá aqui. Ó. Administrar, tá? Função típica do executivo é a de administrar. E função típica do judiciário, muito tranquilo, só sobrou uma. O que é a função típica do judiciário? É julgar. Okay? Então, a função típica do judiciário aqui é julgar. Beleza? Então, nós não temos poder, tá? Nós temos funções. Poder é um só, indivisível, emana do povo. Esse poder é exercido através de funções. As funções podem ser típicas ou atípicas. Nós temos a função legislativa, que tem como função típica legislar e fiscalizar. Nós temos o executivo, que tem como função típica administrar. E nós temos o judiciário, que tem como função típica julgar. Tudo que a outra função faz, que não é a função típica, é típica. Tá? Tudo que é típico de um é atípico dos demais. Então, tudo que é típico de um é atípico dos demais. Então, se legislar é função típica do legislativo, vai ser atípica do executivo e atípica do judiciário. Se a função típica do judiciário é julgar, vai ser função atípica do legislativo e atípica do executivo. Muito tranquilo isso aqui. Muito tranquilo isso aqui. Um pouquinho mais no artigo 2º. Aprofundando um pouquinho. Vocês estão vendo, gente, que eu estou dando essa aula bem tranquila, bem leve, sem desespero, tranquilinha, porque são pontos que têm grandes chances de cair na sua prova. Eu vou falar para vocês uma coisa. Vai cair uma questão do artigo 1º ao 4º na sua prova. Essa aula de hoje é uma questão de prova. Tranquilo, gente. Tranquilo. Vai cair uma questão de artigo 1º a 5º, princípios fundamentais na sua prova. Vai cair. Então, vou falar aqui para deixar registrado. Dia 20/4/2023, estou garantindo que vai cair uma questão do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal na prova do CFSD 2023. Tá bom? Então, beleza. Vocês estão tendo uma questão de prova aqui, tá? Agora, aprofundando um pouquinho mais aqui o artigo 2º. Aprofundando um pouquinho mais aqui o artigo 2º. Quando eu falo aqui que, na verdade, não temos poderes, nós temos funções, tá? Essa ideia de que nós não temos poderes, tá? Nós não temos poderes e sim funções, decorre de alguns doutrinadores, tá? Decorre de alguns doutrinadores específicos. Tá? O que os doutrinadores falam? Vamos pensar que a prova vai vir difícil, tá? Essa ideia de separação dos, entre aspas, poderes, na verdade, a separação de funções, ela decorre num primeiro momento lá de Aristóteles. Aqui a gente está aprofundando só um pouquinho para garantir uma questão difícil da sua prova. Vou só voltar isso aqui. Aqui, ó. Aristóteles. Porque vai que eles colocam um texto lá, um imbróglio, com CRS, está com essa mania agora. Coloca um texto de uma página, no final te pergunta fundamentos. Mas vai que no meio desse texto aí aparecem esses caras aqui, você não vai ficar tão desesperado, tá? Aristóteles, John Locke. Aristóteles, do John Locke. E no último momento, fundamentando isso aqui, Montesquieu. Montesquieu. Bom? São os 3 caras que falam dessa divisão de, entre aspas, poderes. O que esses teólogos, filósofos,
pesquisadores políticos, Montesquieu é um pensador